paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da nossa revista, Discipulando Ciclo 2. O tema dessa lição é Crendo no Espírito Santo. O texto bíblico base está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Jesus Cristo. Aleluia. Então o objetivo desta lição é nos levar, a crer totalmente no Espírito Santo. E esse objetivo se destringe em 3. Primeiro, apontar o aspecto dinâmico do Espírito Santo na vida da igreja, expor sobre a natureza e obra do Espírito Santo e conscientizar a respeito do Espírito Santo ser o parceiro de nossas vidas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nós temos que buscar isso assim de todo o nosso coração. Nós falamos, nós temos assim, quais são os 3 principais pontos, vamos assim dizer, do cristianismo. Primeiro, a pessoa ela tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Salvador. Ela tem que crer no Jesus Cristo, que nasceu como homem, viveu entre nós, morreu, foi crucificado e no 3º dia ressuscitou. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto forte do cristianismo é a pessoa crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida para ela. Segundo ponto muito forte, o segundo aspecto muito forte do cristianismo é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Sermos cheios do Espírito Santo. E lá em Efésios capítulo 5, do versículo 18 a 21, o apóstolo Paulo nos ensina como ser cheios do Espírito. Ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que ele está falando, deixa as bebidas alcoólicas para lá, porque isso só traz contenda, só traz morte, só traz destruição, só traz desgraça para a vida. Mas enchei-vos com o Espírito. O Espírito está com letra maiúscula, então enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Aí ele vem os pontos, Então, o primeiro ponto para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que deixar os vícios, tenho que deixar as bebidas alcoólicas, aquilo que trabalha na nossa mente. Segundo, nós temos que estar falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, primeiro eu me arrependo dos meus pecados e os deixo, entro num processo de purificação, de mudança de vida e transformação. Aí eu entro
depois como um adorador. Eu vou adorar a Deus com cânticos, com salmos, com cânticos espirituais, com hinos. O tempo todo eu vou estar adorando e glorificando a Ele. Dai graças por tudo, diz aqui a palavra. Então em tudo dai graça, em coisas boas, em coisas ruins, tudo tem que ser grato a Deus. E nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Né? Nós temos que nos sujeitar, sermos sujeitos, estar debaixo de autoridade. Né? Então esses são os principais aspectos. Então eu tenho que crer no Espírito Santo. Eu tenho que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem uma obra a realizar desde, vamos falar assim, da criação do mundo até o fim de todas as coisas. Ele tem uma obra a realizar e nós precisamos nos relacionar com ele. O Espírito Santo, ele faz algo que é maravilhoso, maravilhoso. Primeiro, ele traz uma convicção. Então, um sinal, porque assim, quando eu entrego minha vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em mim, ele vem morar dentro de mim, diz a palavra. E eu preciso crer nisso. Então, você entregou sua vida a Jesus Cristo, confessou ele como seu Senhor, seu Salvador, você crê em Jesus, o Espírito Santo foi morar em você. Agora ele está dentro de você. Aonde que ele está? Ele está no seu espírito, porque nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus mora no nosso espírito. Então, qual é um sinal de que o Espírito Santo mora dentro de mim? Né? Nós temos 5 sinais. Primeiro, convicção. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, que nós somos pecadores, que nós levamos uma vida de pecado. Ele vai nos convencer desses pecados, ele vai nos convencer da justiça de Deus que há em Jesus Cristo para nos perdoar, nos purificar de nossos pecados, e ele vai nos convencer do juízo de Deus, que virá sobre aqueles que não querem se arrepender, não querem ter mudança de vida, não querem ser santo como o Senhor é santo. Segundo aspecto que o Espírito Santo vai trabalhar em nós é aquele que nós chamamos de regeneração. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito, somos nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro aspecto é a habitação, ele vem morar em nós. Então, primeiro, ele nos convence, ele traz convicção, ele vai trazer regeneração para nossas vidas e ele vai habitar em nós. Quarto aspecto que o Espírito Santo está em mim é a santificação, porque se ele me convenceu do pecado e eu me arrependi, ele vai vir e vai me regenerar, vai me fazer uma nova criatura. Ele vai habitar em mim, ele vai habitar dentro de mim, e ele habitando dentro de mim, ele vai dar início a um processo chamado de santificação. Por isso que eu não posso viver no erro. Eu tenho que viver num processo de santidade. Eu tenho que crescer em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o quinto, vamos falar assim, aspecto que o Espírito Santo vem trabalhar em nós é o revestimento de poder. Ou seja, ele vem nos revestir para testemunhar das grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida. Eles vêm nos dar autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas, para nós nos movermos no sobrenatural de Deus. Então o Espírito Santo, aspectos da obra do Espírito Santo traz convicção de pecado, traz a regeneração, vem fazer morada dentro de nós, habitação. Ele vem para trazer santificação para nós e ele vem para nos revestir de poder do alto. Então, são aspectos do Espírito Santo na nossa... E nós temos que crer. Aceitou Jesus? O Espírito Santo mora em você. Creia. Aceitou Jesus? O Espírito Santo ele vai te convencer dos seus pecados. Se você não quer se deixar ser convencido de seus pecados, é porque você está em guerra contra o Espírito Santo. E Paulo fala isso lá em Gálatas 5. Existe uma guerra no nosso interior, porque a nossa natureza humana, carnal, ela luta, ela briga contra o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Porque o Espírito Santo quer que nós venhamos a ser santos. E a nossa natureza carnal quer que nós venhamos continuar a ser sujos, impuros. Quer que nós venhamos a estar presos no lamaçal do pecado, enquanto o Espírito Santo quer nos lavar, quer nos purificar, quer nos santificar.
Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele vem atuando desde a criação, ou melhor, antes da criação do mundo, porém ele é revelado ali na criação, porque lá em Gênesis 1:2 diz que o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. Quando só havia trevas, quando só havia escuridão, o Espírito Santo já se movia, porque o Espírito Santo ele prepara o ambiente para que a luz de Deus seja revelada. Então, na criação, o Espírito Santo está ali se movendo nas trevas, sobre a face das águas, para que o ambiente fosse criado para Deus poder falar: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo está sempre se movendo de antes, durante a criação do mundo, está se movendo agora nos nossos dias e se moverá por toda eternidade. E esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que se move, ele tem algumas características muito fortes, porque ele age de uma forma poderosa. Toda vez que nós vemos o Espírito Santo se mover, que nós podemos contemplar o movimento do Espírito Santo de Deus, nós vemos grandes coisas que Deus tem feito. Então, o Espírito Santo se movendo ao longo da história da Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, hoje em dia na igreja, nas nossas vidas, ele vem, vamos falar assim, nos estimular a anunciar uma verdade, anunciar a verdade do Evangelho, anunciar que há um tempo de restauração para a humanidade em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita para falar de Jesus. Ou seja, é um tempo de vida, é um tempo onde nós podemos abrir a nossa boca, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e com poder e que vai voltar para buscar uma igreja amada. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas, que ele está se movendo. Existe uma promessa do Senhor que o Espírito Santo, ele ficaria conosco até a consumação do século, ou seja, por todo sempre. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim e ele fica comigo, até que tudo se cumpra, porque isso é uma promessa de Deus. Então, em Cristo, o Espírito Santo, ele é um selo. Quando nós temos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. O que é esse selo? O selo é um sinal de propriedade. Então, o que ele está falando? Aceitamos Jesus, agora nós somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo. O maligno não nos toca mais. As trevas não têm poder sobre as nossas vidas, porque agora nós pertencemos a Cristo e estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo em nós é a garantia que nós pertencemos a Cristo. O Espírito Santo em nós é a garantia que nós temos entrada no céu. O Espírito Santo em nós é a garantia que nós vamos viver toda a eternidade nos braços de Jesus Cristo. Isso é uma certeza que nós carregamos. Isso é algo que nós podemos falar com convicção. E o Espírito Santo de Deus, desenvolvendo o seu papel, os seus atributos aqui na terra, nas nossas vidas, ele tem algumas características muito importantes. Porque quando nós somos dependentes dele, a Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós confiamos nele, ele nos faz lembrar de tudo quanto Cristo nos falou através da sua palavra, através da sua revelação individual nas nossas vidas. E nós entendemos que um papel importantíssimo do Espírito, como nós vimos lá dentre os 5, é de convencer o mundo dos seus pecados, da justiça de Deus e do juízo. Então o Espírito Santo, ele está em constante movimento, ele trabalha, ele tem um trabalho árduo o tempo todo e nós temos que crer no Espírito Santo de Deus. E uma das formas de nós crermos é nós nos relacionarmos com ele. Olha que interessante, o Espírito Santo, ele é Deus, é o Espírito de Deus, ele é Deus. Eu já expliquei aqui, que Deus, ele tem uma natureza espiritual, onde ele possui 3 almas e um corpo. Então ele é um espírito que tem 3 almas e um corpo. Então esse um espírito, o Espírito Santo, ele tem 3 almas. Ele tem a alma do Pai, ele tem a alma do Filho e tem a alma do próprio Espírito. Ele tem 3 psiques, 3 personalidades. São 3 pessoas
no nível de alma, que tem um único espírito e que vão se revelar, vão se contemplar na plenitude do corpo de Jesus Cristo glorificado. Então é um espírito que tem 3 almas e possui um corpo, que é o corpo glorificado do Senhor Jesus. E uma das maiores provas da divindade do Espírito Santo, né, foi a sua atuação no momento do nascimento, da concepção ali de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo desce sobre Maria, mãe de Jesus, e faz com que ela engravide, que ela gere, sem a necessidade da intervenção do homem. O próprio Espírito Santo foi lá e colocou uma semente no útero de Maria, e essa semente gerou Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. O poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou através do poder, do braço forte de Deus, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele deu vida para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria. O Espírito Santo sustentou desde o ventre até a morte Jesus Cristo, nos seus 33 anos e meio de vida. E o Espírito Santo veio para ressuscitá-lo dos mortos. O poder do Espírito Santo é inigualável. O poder do Espírito Santo é inexplicável. Por isso que ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo foi entregue, foi enviado para a igreja, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E nós carregamos esse poder que o Espírito Santo traz, carrega com ele nas nossas vidas, porque ele habita em nós. E por causa desse poder, dessa revelação, dessa concepção virginal de Maria, o Espírito Santo também, ele foi chamado de o autor da vida, o doador da vida. Ele gera a vida. Por isso que lá em Mateus capítulo 1, quando você vai vendo a genealogia de Jesus Cristo, descendo de Abraão, ali até chegar em Jesus, ele vai falando, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e assim vai, né? O homem vai gerando homem. Quando vai chegando ali perto de Jesus, ele não fala que José gerou Jesus. José, o pai de Jesus, mas não o pai biológico, né? Porque o pai biológico é o Espírito Santo de Deus. Não fala que José gerou Jesus, mas ele fala que Jesus foi gerado do Espírito. E ainda no capítulo 1 nós vemos que todos aqueles que creem em Jesus também são gerados do Espírito. E Jesus ensina isso para Nicodemos em João capítulo 3. Todos aqueles que creem em Jesus nascem da água e do Espírito, da água que é o poder da palavra e do Espírito Santo que vem e traz vida, a própria palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele é santo, o próprio nome já diz, ele é santo. O que é santo? Ser santo significa ser puro, ser limpo, ser separado, não se contaminar com a sujeira, com o pecado e com as trevas. E Deus tem um chamado para nós de nós sermos santos como ele é santo. Ou seja, nós temos que ser puros, nós temos que ser limpos. Nós não podemos andar nas trevas, nós temos que ser separados das trevas. Nós temos que andar exclusivamente na luz, como na luz ele está. O Espírito Santo, ele tem vários nomes na Bíblia. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito do Senhor, é chamado de Espírito de santificação. E nós somos chamados para que nós possamos refletir o que está dentro de nós. O Espírito Santo não veio habitar em nós quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Agora nós temos que refletir. Aquilo que está no interior tem que ser visível, tem que ser exterior. Como que isso é visível? Através do fruto do Espírito. Né? Você vai lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Isso tem que ser refletido, porque isso reflete aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos
tem uma característica muito forte. Como ele habita dentro de nós, ele conhece as nossas profundezas, ele conhece o nosso coração, porque ele habita no nosso espírito, e o nosso espírito é o registro de tudo que passa na nossa mente, todos os pensamentos nossos. Às vezes a gente esquece, mas fica registrado no nosso espírito. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito humano, então ele tem acesso a tudo. Há pensamentos, coisas que passam diante dos nossos olhos, tudo. Nós não podemos, nós não conseguimos mentir para o Espírito Santo de Deus. Porque ele habita em nós, ele tem acesso a tudo. Até mesmo aquelas pessoas que o Espírito Santo não habita, porque não entregaram a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus tem poder para acessar o espírito humano delas e saber tudo que passa na mente delas, tudo que já passou algum dia. Então, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento. Por isso que a gente fala que ele é onisciente. E olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, o poder de convencimento dele, o poder dele tocar na nossa consciência é tão forte que só ele é capaz de nos convencer que nós somos merecedores de uma punição. O agir do Espírito Santo em nós, um dos aspectos muito fortes é de nos convencer que nós somos merecedores de punição. Quando você faz alguma coisa errada, você é merecedor de uma punição. E o ser humano, por essência, ele não quer ser punido, ele não quer ser corrigido, ele não quer sofrer consequência de seus atos. E muitas vezes a própria cultura que nós estamos inseridos vem com isso, vem colocar isso na nossa mente. O Espírito Santo ele vem contra essa cultura mundana. O Espírito Santo vem para nos convencer que nós somos merecedores sim de punição. Fez coisa errada, tem que ser punido. A Bíblia ela fala tão lindo sobre isso que ela fala assim, se o homem violento não for corrigido, não for punido, ele vai continuar sendo violento, ou melhor, ele vai ser mais violento ainda. Então o Espírito Santo ele vem para dar um basta, para dar um freio nos nossos erros e nos convencer que nós precisamos de punição. E muitas coisas que nós fazemos aqui na terra, que ferem a palavra de Deus, que vão contra os mandamentos de Deus, nós, por ferirmos esses princípios e mandamentos, nós somos dignos de morte. A punição para nós é a morte. E só o Espírito Santo pode nos convencer que nós somos dignos dessa punição. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo, ele vai nos convencer que nós merecemos punição por tudo aquilo de errado que nós já fizemos. Como ele nos convence dos nossos pecados, de que nós somos merecedores do juízo, ele também nos convence da justiça que é em Jesus Cristo, que Jesus morreu no nosso lugar, que ele recebeu a punição em nosso lugar, por isso que nós podemos ser salvos hoje. Então o Espírito Santo ele trabalha muito forte na nossa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, que nós não podemos concordar com este mundo. Nós temos que ter a nossa mente renovada o tempo todo pelo Espírito Santo, que nos convence que nós somos merecedores da punição. O Espírito Santo nos convence que nós não somos dignos deste mundo, de concordar com as coisas erradas deste mundo. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa consciência de uma forma poderosa, que é um sinal que você está cheio do Espírito Santo, é que você tem uma consciência transformada, você é plenamente consciente dos seus pecados, dos seus erros, que você é digno de punição. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é você falar, miserável homem que eu sou. Miserável, eu sou o pior de todos os pecadores. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É um sinal visível que o Espírito Santo está trabalhando na sua consciência, na sua mente. O Espírito Santo, quando nós deixamos ele trabalhar em nós, ele não deixa a nossa mente ficar cauterizada. Não deixa. E mais um sinal, né, que o Espírito Santo trabalha em nós é que ele vai nos purificando, ele vai nos limpando. E quanto mais ele purifica, quanto mais ele nos limpa, mais nós vamos sentir o perdão de Deus, porque ele vai nos convencer do pecado, nós vamos nos arrepender e nós vamos sentir que toda a culpa foi tirada. Nós vamos crer que o preço foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. E nós vamos sentir o perdão de Deus na nossa vida. Nós vamos sentir o amor de Deus para conosco ao receber esse perdão. Quem faz tudo isso?
É o Espírito Santo que vem habitar em nós quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é chamado também de o Consolador. Quando nós lemos lá em João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque o Jesus, quando veio à Terra, ele também foi um Consolador para aqueles que o receberam. Ele falou, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa linda. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, até quando? Diz a Bíblia, para sempre. Então ele é chamado o Consolador. Por que ele é o Consolador? Por quê? Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por provas, por lutas, por enfermidade, por várias coisas. Coisas que vão nos magoar, vão gerar feridas na nossa alma, vão causar ressentimentos, amarguras. Porque o inferno trabalha para que isso aconteça. Então no mundo nós vamos passar por muitas aflições. Mas Jesus não nos deixa sozinho. Ele envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque quem promete, tem gente que fala assim, ó, aceita Jesus que a sua vida vai mudar, tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais fácil. É mentira. Porque o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós não podemos fazer essa promessa. Eu posso fazer a promessa que está na palavra, entregue sua vida a Jesus Cristo, que ele vai entrar e vai transformar toda a sua vida. Se você deixar, ele vai transformar a sua mente, a sua consciência, o seu caráter, e você vai passar a ter o caráter de Jesus Cristo na sua vida. Você vai passar por aflições, sim, mas vai passar com bom ânimo, porque o Espírito Santo está em você. O mesmo Espírito Santo que deu vitória para Jesus Cristo mediante as aflições dessa vida, também vai dar vitória para mim e para você. Essa é a promessa dele. Então, o Consolador, ele acompanha as nossas vidas no momento de angústia, de perturbações. E em todos esses momentos, nós seremos consolados por ele. Nós podemos até ficar tristes, mas vai ser momentâneo. Porque ele estará conosco, ele irá nos consolar. O Espírito Santo também, ele nos guia em todas as coisas, ele nos ensina, ele nos traz o discernimento. Quanto mais nós estivermos ligados e conectados com ele, mais nós vamos aprender dele. Mais nós vamos aprender a discernir aquilo que está ao nosso redor. Mais nós teremos entendimento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, e o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, ele vai começar a nos revelar as coisas de Deus. Por isso que Jeremias fala, clama a mim, né? Deus fala através de Jeremias, clama a mim, que eu anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabe. Tem coisas, até mesmo que estão registradas na palavra, que nós não entendemos, que Deus reservou para si, é mistério de Deus. É um mistério, é algo que o homem não conseguiu alcançar. Mas quando chega, isso está lá em Deuteronômio, quando chega aqui em Jeremias, Deus fala assim, ó, quer saber? Clama a mim, que eu vou anunciar coisas grandes e profundas que não sabe. Aquilo que era mistério, que era reservado só para mim, se você clamar, se você me buscar, eu revelo para você. Então, nós temos o Espírito Santo que consegue sondar as profundezas de Deus e trazer as coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca viu, nunca subiu ao coração do homem. Coisas que até então eram reservadas apenas para Deus, Deus vai revelando para aqueles que têm intimidade com Ele. E a única forma de nós termos intimidade com Ele é através da comunhão do Espírito Santo de Deus. Por isso que a bênção apostólica é o amor de Deus, o Pai, né? O sacrifício que traz a graça de Jesus Cristo para a nossa vida e a comunhão do Espírito. Então, vamos na ordem inversa. Então, através da comunhão com o Espírito Santo, eu alcanço a graça de Jesus Cristo para poder viver o amor de Deus. Essa é a bênção apostólica. A porta, aquilo que dá o start, que dá o início para tudo, chama-se Espírito Santo. Vamos falar assim, ó, Jesus é a porta. Ele fala, eu sou a porta. O Espírito Santo é a chave que vira a porta para nós podermos entrar.
Então nós precisamos do Espírito Santo para nós podermos chegarmos a Cristo e viver no amor do Pai. O Espírito Santo é aquele que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, como a gente leu. E é o Espírito Santo que sustenta todas as coisas. O Espírito Santo sustenta a nossa vida, o Espírito Santo sustenta esse universo, tudo porque ele estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus, tudo foi feito por intermédio dele. As três personas, as três personalidades, as três pessoas estavam juntos no momento da criação. Por isso que ele fala, façamos, no plural. É muito lindo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando nós entendemos e cremos que ele é uma pessoa, fica um pouco mais fácil de nós nos relacionarmos com ele, porque você conversa com uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa, nós conversamos com o Pai em nome do Filho, o Filho também é uma pessoa, nós conversamos com o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa e nós conversamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem sentimentos. Lá em Romanos 8:27 fala que ele pensa. Em Romanos 15:30 fala que ele sente. Lá em Romanos 8 fala que ele geme. E em 1 Coríntios 12:1 fala que ele determina coisas. Também fala que ele tem faculdade de amar, ele pode se alegrar na comunhão com os santos conosco. Então, ele foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima comunhão. Sabe aquilo que nós falamos? Precisamos da presença de Jesus Cristo na nossa vida? Só o Espírito Santo pode nos trazer a presença do Senhor Jesus. Só o Espírito Santo pode nos fazer entrar na comunhão profunda com Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é o Espírito de verdade. E por ele ser uma pessoa e nós podemos nos relacionar com ele, ele é uma pessoa que ele é Deus. Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Assim como eu adoro o Pai, eu também adoro o Filho. Mas também devo adorar o Espírito. Então ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno da nossa comunhão com ele. Nós precisamos entender isso. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Não é simplesmente uma casa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6:19, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Casa é aquilo que nós estamos acostumados. Muitas vezes você entra na sua casa, vai tirando a roupa, joga a roupa pra lá, a roupa pra cá, tem sujeira no chão, tem isso, tem aquilo. Ó, tem o dia da faxina, mas até chegar o dia da faxina fica uma bagunça, fica uma sujeira. Tem casa que é assim, tem pessoas que chegam cansadas do trabalho, faz isso. Ah, depois eu arrumo isso, depois eu lavo louça, depois eu faço aquilo. Isso é casa. Templo não. No templo tem que haver zelo, cuidado. Eu não posso chegar no templo do Senhor, na igreja de Jesus Cristo, e sair jogando minha meia, deixando as coisas para lá, sujeira, isso, aquilo. Não, tem que ter zelo. A Bíblia fala, Jesus disse, o zelo da tua casa me consome. Nós somos templo do Espírito Santo. E com este templo que é formado de corpo, alma e espírito, tem que ter zelo. Você não pode deixar o seu corpo jogado ao véu, você tem que cuidar do seu corpo. Você não pode deixar a sua alma jogada, você tem que cuidar da sua alma. Você não pode deixar o seu espírito jogado, você tem que cuidar do seu espírito. Como que eu cuido do meu corpo? Com coisas naturais, com alimentação saudável, com exercícios. Como que eu cuido da minha mente? Descansando, dormindo o tempo necessário, estudando a palavra de Deus, alimentando ela com coisas boas, levando os nossos pensamentos obrigados a Cristo em pensar em coisas boas, em coisas do alto. Como que eu cuido do meu espírito através de oração, de jejum, de meditação na palavra do Senhor? Nós precisamos ter zelo. Nós não podemos deixar o nosso corpo jogado, a nossa alma jogada, o nosso espírito jogado. Não, isso aqui não é casa, isso aqui é templo. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo e o templo do Senhor, ele exige zelo da nossa parte. Então que nós possamos crer no Espírito Santo, na sua revelação total, que ele é Deus, que ele é uma pessoa e que ele habita, ele mora dentro de nós. E nós temos que agora corresponder à altura para que nós sejamos templo de habitação do Espírito Todo-Poderoso Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa aula em nome do Senhor Jesus.